O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, com um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, mesmo com as correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, prostrado nas montanhas. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se no monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade dos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começou a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vá para casa, para junto dos teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora, começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Santa Luzia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Que Deus, que instruístes os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém. Amados irmãos, caros católicos, ontem Nosso Senhor na sinagoga expulsa um demônio e hoje o texto, Jesus vai para outra região, além do mar, para pregar o Evangelho. O texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, tem a pretensão de colocar Jesus como aquele que veio destruir as obras de Satanás. Portanto, o texto vem dizer exatamente isso. Nosso Senhor não é um socialista, Nosso Senhor não é um psicólogo, Nosso Senhor é Deus. E Ele se encarna para nos libertar da escravidão do pecado. O demônio, como que ele age no mundo? Ele pega as ações abstratas para te fisgar. Então, paz é bom, mas é abstrata. Amor, no sentido de etimologia, é abstrato. Então, ele pega essas ações abstratas e embute no homem um desejo coletivo. Paz mundial, amor, solidariedade. Como isso são abstratos, ele pega algo mais carnal para colocar como concretude em nossas vidas. Então ele vai olhar aquilo que é bom. Errando o alvo, coloca-se mal. É o bem travestido de mal. Ou mal travestido de bem. Então ele pega assim, a paz. Ele faz as entranhas que todo mundo quer a paz, para que todo mundo deseje a paz, chama os líderes e diz que queremos paz. Mas na final ali não quer a paz, que é o mal e a escravidão de todos nós. É assim que ele trabalha no mundo, é assim que ele trabalha como paz, querendo as ações maléficas dentre nós. E das ações de Satanás no mundo é a discórdia. Lemos na primeira leitura que o rei Davi se comporta, age como Deus. É prefiguração de Jesus. Ele é escolhido e ungido para. Mas o próprio Deus te retira de do seu governo um homem que era da parentela de Saul, filho de Gera, porque está cometendo iniquidades. E o próprio Deus retira. Então o que ele faz? Ele começa a provocar as desordens, as confusões. Então começa a blasfemar, a falar mal contra Davi. Uma das ações de Satanás é o quê? Não aceitar os desígnios de Deus. Então você diz para uma pessoa, não dá mais, olha, obrigado, Deus abençoe, já deu seu tempo. O que ela faz? Ela vai disseminando a discórdia. Pega uma mentira para transformar uma verdade. E quanto mais a gente vai falando uma mentira, ela se torna uma verdade. Aí tem a resposta de fé da humildade de Davi. E isso é o mais importante para todos nós. Quando se tem confusão, brigas, olha a posição do rei Davi. Não façamos nada. Aguarde aquilo que Deus tem para nós. O rei Davi tinha poder de fazer qualquer coisa com aquele homem.
Não. Se Deus me colocou aqui, Deus há de me defender. Contra o mal, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Lembre-se que nosso Senhor é o nosso vingador. Uma mentira, ela pode durar um tempo, mas não dura o tempo todo. Um dia descobre. E nosso Senhor, Ele é capaz de nos vingar. Essa palavra mesmo, vingar. Porque não mexa com os seus eleitos. Não mexa com quem Ele instituiu, que Ele levantou. Nosso Senhor faz isso. O rei Davi subia o Horto das Oliveiras chorando, suplicando, mas ele estava lá na presença de Deus. Não faça nada. Lembre-se que o reino de Satanás já é destruído por natureza. No texto bíblico, outra artimanha de Satanás, provocar divisões e confusão. Jesus entra naquele vilarejo, a presença dele e a pregação de Jesus é a verdade. E quando você ouve verdade, você vai se mexendo dentro de você, porque aquilo vai incomodando. A palavra com verdade e com unção de Deus. Jesus entra no vilarejo, um homem que está com legião. Aquele homem tinha uma ferida espiritualmente. E o demônio aproveita essa ferida, esse machucado espiritual, para agir e dominar. Não é um demônio, é uma legião. Aquele homem estava completamente de Satanás. Ele não pensa mais, ele não age mais, ele é escravizado completamente. E nós percebemos que hoje, nesse mundo, o demônio não tem muito trabalho, não. Está fácil para ele. Nós, aqui dentro, com a graça de Deus, observem e diga não. Aqui você não domina. Aqui você não pode. Aqui é de Deus. E Jesus olha para aquele homem endemoniado. O demônio começa a falar, que agora o demônio aqui é um espírito impuro. O demônio existe. O céu existe. O inferno também. E o demônio vê Jesus. Começou, vendo Jesus de longe, o endemoniado correu. Então, está longe. Não está perto. Jesus avista. E ele se ajoelha. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele identifica quem é. Mas ele não pode identificar porque ele é sujo. Só identifica quem é humilde. Ele quer fazer a cabeça de Cristo. Mas é encardido, né? Mexer com Jesus. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. O reino já é destruído. Com efeito, Jesus dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? Legião? Somos muitos. Jesus expulsou. Aí ele pede: posso sair deste homem e ir para os porcos?
Para os porcos, sujeira. Para os porcos, significa em que ele tem o poder, o controle de tudo. E Jesus diz, pode. Por que aqui ele não mandou para o inferno direto? Não é a hora ainda. A hora de exterminá-lo é a cruz, onde ele redime a humanidade inteira. Aqui é para todo mundo saber que ele tem poder sobre o mal. O espírito impuro, então, deu estremelique e foi embora. O espírito impuro saiu do homem e entrou no porco. 2000. Quero fazer um adendo. Quando a gente se converte, ele vai embora. Ele vaga. Só fica esperando uma brecha para voltar. Quando ele volta com legião. A pessoa está em Deus, aí tem uma ferida dentro dela, o demônio entra e depois ele vai embora para o mundo. Tem uma legião que vem em dobro, porque permitiu, deu brechas. Não dê brechas para ele entrar. A porta fica semi-aberta. Não, feche tudo e diz, não quero mais. Depois, como os porcos caíram ao mar, expulsaram Jesus. Expulsaram porque ele faz o bem. Tem pessoas assim. E Jesus já vem me tirar o sossego? Já vem pedir alguma coisa? Então saia, Jesus, que eu quero ficar com Satanás. Ele é o meu Senhor. Eu quero ficar no pecado. Então eu não vou mudar. Eu não vou ter metanoia de mudança. Eu quero ficar. E nessa manhã, nós preferimos ficar com Jesus, do qual vamos comungar o corpo e sangue. Peça para Ele curar as suas feridas. É das feridas que entram o mal, corporal e espiritual. Cura espiritual. Peça para Ele. Que você está dentro com o Rei dos Reis, dentro do seu coração. Deve se explodir de amor. Termino dizendo, Padre Rufus estava expulsando o demônio. Um demônio conversando com o outro. Eu vou embora daqui, eu já não aguento mais. E um demônio perguntou, por quê? Ele disse, ela começou a amar. Se você começa a amar a Deus, começa a amar a si mesmo e ao próximo, é insuportável para ele uma pessoa que ama, como o rei Davi. É insuportável uma pessoa que ama, como Nossa Senhora. Consagre-se a ela. É insuportável uma pessoa que ama a Deus como São José. Então ele vai embora. Ame. Não interesseiro, desinteressado, que você expurga todo o mal dentro de você. Você ouviu a palavra, ouviu a verdade, agora peça para Ele, retirai tudo, para que o Senhor possa reinar. Eu creio e quero, podes reinar. Ofertemos.